Opa, tranquilo? Hoje a gente vai trabalhar com dois exercícios muito importantes para o desenho de observação. É o desenho cego e o croquis. Vamos começar pelo desenho cego, né? Um nome meio estranho, né? Mas o que significa desenho cego? Ele tem muito a ver com a quantidade de vezes que você olha ou para o objeto ou para o papel. É muito comum o artista olhar apenas para o papel, ficar focado aonde sua mão e a ponta da caneta ou do lápis atua sobre o papel. E isso para o desenho não é interessante. É importante que o artista observe muito mais a composição do que a sua própria mão trabalhando. Vamos fazer um exercício? Você vai olhar para a sua mão e tente copiar apenas a silhueta, apenas o negativo da sua mão. Você não vai olhar para o papel, você simplesmente vai olhar como se você estivesse seguindo cada detalhe da sua mão. O desenho em si não vai ficar legal, porque você não vai ter aquela ideia aonde está a ponta realmente ali da lapiseira. Então não se preocupe com o resultado final. Isso é apenas um exercício para você ir descolando o olho da mão, né, do papel e tendo a composição como sua referência. Tente evitar, você vai perceber que muitas vezes a gente tenta olhar para o papel para ver o que está virando. Tenta suprimir essa vontade, tá? De olhar para o papel e se concentre em olhar cada curva da sua mão. Esse exercício eu estou tirando do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, tá? Ele é muito legal, ele ilustra bem essa parte do desenho cego. Perceba que o desenho não vai ficar parecido com a sua mão. Não se preocupe com isso, tá? O exercício está em tirar o foco do papel e colocar o foco da observação. O observador, ele tem que ter essa autonomia de olhar mais para o objeto do que para o próprio desenho que ele está fazendo, tá? Olha que mão mais sinistra que eu fiz. Então não se preocupe, ok? Isso é apenas um exercício que você pode fazer sempre antes, como uma forma de aquecimento para o desenho de observação. Que tal dar uma pausa no vídeo e experimentar esse exercício? E aí, vamos para o croquis agora? O croquis é um desenho rápido, então é muito importante que você coloque um relógio ou alguma coisa próxima de você para que você marque minutos para fazer esse desenho. A ideia do croquis nesse primeiro momento é capturar apenas a estrutura, o desenho mais linear, mais a forma geral. Lembra que o desenho de observação prioriza a ideia de que se comece a observar de fora para dentro. Então é isso que você vai fazer, captar a forma geral e vir detalhando de fora para dentro. Só que agora nós colocamos a quarta dimensão aí, que é o tempo. Bora exercitar? Esse exercício nós vamos colocar então um objeto, uma máquina de tatu, e primeiramente eu vou fazer um reconhecimento do desenho. Vou tentar fazer um pouco mais rápido, porém vou tentar estudar cada forma, assim como eu fiz com a mão. E só que agora, em vez de eu apenas olhar para o objeto, eu vou dividir a ideia de como se eu estivesse fazendo assim: 80% olho no objeto, na máquina de tatu, e 20% para o papel. E tento seguir a mesma lógica do desenho de observação. A gente está observando os negativos, os espaços entre
as coisas, as manchas tonais, né? Marcando ali às vezes a luz e sombra, até eu capturar toda a forma, né? O primeiro desenho é muito mais um estudo, algo que faça com que eu, a hora que for fazer o desenho rápido, já tenha ideia de tudo aquilo que eu preciso estar adicionando ao desenho. Então, eu escolhi fazer apenas uma máquina de tatu por enquanto. Num segundo momento, eu vou fazer a composição geral. Então, é um desenho que ele vai ficar meio inacabado, tá? Então, você pode até marcar luz e sombra, adicionar algum detalhe, mas nada de acabamento agora. Agora, eu vou fazer essas duas máquinas. Então, percebam como que elas estão uma mais à frente, é um primeiro plano e um segundo plano, tá? Vou aproveitar para explicar isso. Então, tenta imaginar que uma máquina começa aqui e a outra mais ou menos por aqui, tá? Então, vamos começar a desenhar como se fosse um croquis, aquele desenho rápido. Quanto mais vezes você faz o croquis, melhor, mais elementos você consegue estar adicionando ao seu desenho. Então lembre-se de sempre, quando você for fazer o croquis, fazer várias vezes o desenho, tá? Já que é um desenho rápido, é legal que você passa a conhecer essa figura. Se você quer soltar a mão para o desenho, faça bastante croquis. Essa técnica do croquis é muito legal. Um exercício que eu fiz muito foi ir para um lugar cheio de gente e tentar copiar a pose das pessoas, sabe? Eu mandava fazer um caderno e esse caderno eu usava como um caderno de desenho, simplesmente para registrar o croquis. Então é legal, eu lembro que eu andava muito de ônibus, estava fazendo a faculdade ainda de arte, e quando eu estava indo para a faculdade, eu levava esse caderninho e no ônibus ia vendo as pessoas paradas às vezes na rodoviária, enquanto o ônibus não andava, e eu conseguia ir treinando o croquis, né? Então é muito legal você ter esse caderno de estudos, muito importante. Agora você tem que desenhar tudo, você tem que observar o mundo e tentar registrar. Sabe aquela sala de espera do dentista? Pois é, você pode estar com o seu caderninho ali e mandar ver nos estudos. Perceba que o vídeo não está acelerado, né? E eu vou olhando os espaços, os negativos, conforme a teoria. Eu basicamente sigo a teoria, tá? À risca, e tento capturar o máximo e com rapidez as formas, né, que vão me apresentando diante do meu olho. Não se preocupe se no começo seu desenho não ficar muito legal, a estrutura dele se perder um pouco, ficar um pouco alongado, ficar um pouco curto, tá? Inclusive isso vai ser uma das técnicas que a gente vai ver lá na frente, quando a gente começar a entender o que é abstração, tá? Muito importante para o lado criativo a gente entender o que é abstração, tá? Aí, a estrutura está pronta. Lembra que eu marquei mais ou menos o plano aqui, mas eu não tinha consciência, apesar que eu acertei aqui. Então, a partir do outro desenho, eu já tenho condições de começar o de trás. O de trás eu não tinha feito nenhum tipo de estudo ainda, então a mente ainda está um pouquinho enferrujada para ela, para compreender, para ter mais afinidade, né, com o desenho, a partir do momento que eu já tinha feito algum estudo, né? Tenta capturar a forma, os espaços negativos que são muito importantes, a somatória das partes é que integram e formam o todo. Gestalt, lembra da Gestalt, tá? Vamos fazendo pedacinho por pedacinho, integrado, sempre comparado, se será que está
no tamanho certo? Será que ele está encostado? Olha como que aqui já ficou meio fora o meu batedor. Vamos tentar consertar ele aqui sem problema nenhum, ó. Fazer uma linha, depois o croquis não precisa ficar bonito, tá? Num segundo momento a gente poderia limpar essas linhas, né? O que a gente tem que buscar é a ideia de construção, né? De estrutura. Então não importa se a linha passa por cima, né? Faz parte fazer essa construção mais estrutural do desenho. O croquis tem essa função de estudo, né? Um estudo rápido. Isso aí que eu tô vendo. Pode começar a marcar sombras. Aqui a mola da máquina. Beleza. Vou marcar aqui a direção do parafuso. É isto. Aqui também tem um parafuso. Perceba que eu acabei deixando algumas coisas para trás, que eram coisas de dentro, né? Parte interna do desenho, né? Como se fosse o positivo, né? Então, sobrando tempo, a gente vai colocando mais elementos, tá? Mas a princípio, conseguimos capturar o geral da figura. E se a gente tivesse a intenção da continuidade do desenho, era só começar a limpar o desenho. Então o croquis é aquela parte inicial do desenho. É aquilo que vai dar o corpo para que a gente possa trabalhar em cima do desenho. Por isso ele tem que ser muito rápido. Um dos motivos dele ser rápido é para que a gente não fique devagando ou pensando em outras coisas. Ou seja, buscando como referência o lado racional, o hemisfério esquerdo do cérebro. Aqui a gente tem que colocar à tona a intuição. Então é a ação rápida, quase que impensada, tá? Então por isso que a gente tem que fazer bastante, para que isso seja automático. Então é isso. Agora é praticar bastante. Você pode aproveitar o croquis para começar a trabalhar a ideia de composição também. Nós vamos ter uma aula somente de composição depois. Mas é legal a gente já ir pensando que quando a gente tem mais de um objeto em cena, é que você tem que pensar ele como se fosse uma coisa só. Então, observe a geometria dele geral. Perceba que quando eu coloco a garrafinha de álcool ali, ele se transforma numa composição triangular. Então, na hora que você for fazer o croquis, tenta imaginar essa relação de altura e base, tá? Que ele vai estar ocupando no papel. Se você não fizer isso, você não vai conseguir centralizar o seu desenho no papel. A parte geométrica, ela se dá então de fora para dentro, né? Do todo, depois para as partes do objeto, né? No caso aqui do frasco de álcool, né? Faço toda a estrutura geométrica para eu ter uma ideia de estrutura, né? E depois começo a marcar a ocupação, qual o espaço onde cada máquina vai ficar e se ela está num tamanho ali proporcional, né, ao tamanho da garrafa. Numa oportunidade, nós vamos trabalhar como desenhar utilizando escala. Isso eu vou deixar para trabalhar junto quando a gente for fazer a aula de composição. Essa visão geométrica do todo, né, permite que você possa depois, quando for organizar um freehand na pele da pessoa, saber mais ou menos onde vai ficar cada elemento antes de estar detalhando ele ou dando qualquer tipo de acabamento final, né? Assim que eu coloco então os espaços, determino os espaços e as proporções, eu começo a entrar um pouco mais com detalhes, né? Começo a perseguir os negativos e positivos nas partes pequenas, né? Para que ele possa ir somando depois ao todo. A gente vai aprimorando o croquis. A dica que eu queria passar nesse desenho é a ideia da somatória de partes na formação do todo. E isso vale quando a gente tem mais de um objeto em cena.
ok? Então tá aí, tá dado o recado. Então, se eu quiser ir aprimorando, eu começo a entrar com a borracha, começo a entrar com a limpeza do desenho, indo para finalização. A ideia com o tempo é que a gente consiga desenhar cada vez mais rápido, né? Para poder soltar mesmo a mão, para que você possa ter confiança e não ter medo de errar e perceber que a rasura e a disposição de formas, eixos e elementos de construção faça ser uma coisa normal e presente em qualquer desenho, né? Basta eu só marcar algumas tonalidades aqui e acabou. Então, o legal agora é você brincar de colocar objetos, né, à sua frente e repetir esse exercício. E cada vez você tentar reduzir ainda mais o tempo de realização dele. Obrigado e até a próxima aula.